Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Franklin. Nós estamos aqui para dar início a mais uma unidade curricular referente ao curso técnico de mecatrônica. Como nós temos uma disciplina de fundamentos da soldagem, como ela tem uma carga horária de 40 horas, ela foi dividida em 3 módulos. E o primeiro módulo nós vamos tratar sobre os princípios da soldagem e os outros 2 módulos subsequentes vamos tratar sobre processo de soldagem por eletrodo revertido. Durante esses 2 módulos finais nós vamos tratar apenas esse tipo de processo, que são processos o processo mais usual do dia a dia de certas serralherias e oficinas do dia a dia dessa indústria metalmecânica. De início, nós vamos tratar sobre os princípios da soldagem, dando início agora à nossa unidade 1. Primeiramente, falando um pouco sobre os conceitos da soldagem. O que nós temos? Nós temos que a soldagem é um processo de união localizada de metais ou não metais por meio de fusão ou não das peças. O que ele quer dizer? Eu tenho um processo de união dessas peças. Esse processo de união ele pode ser feito por fusão, ou então eu posso depositar um material fundido entre essas 2 peças e fazer um mecanismo de união entre essas duas peças. Vale ressaltar que a soldagem ele é um processo de união permanente. Nós temos outros tipos de união. União mecânica pode ser feita por parafusos, porcas, arruelas. E a soldagem é um processo permanente. Destrinchando um pouco sobre o termo soldagem, nós temos que o termo solda ele está ligado mais à união das peças, o que une essas 2 peças. E o termo soldagem é o processo pelo qual se consegue essa união das 2 peças. Tratando um pouco sobre as vantagens e as desvantagens que nós vamos encontrar nesses processos de soldagem. No soldagem em geral, as vantagens: eu tenho uma maior economia de tempo e de material, uma redução de peso, uniões mais estanques. O que ele quer se referir a uniões mais estanques? Eu não tenho infiltrações por ser um processo contínuo, em que eu vou depositar materiais que não vão estar suscetíveis a infiltrações. Uniões mais resistentes. Muitas das vezes a soldagem ela tem a solda por si só tem uma resistência maior do que o próprio metal base que está sendo soldado. Uniões possíveis de serem usinadas. O que ele quer dizer com possíveis de serem usinadas? Eu posso modificar essa solda que eu mesmo realizei. Eu posso fazer um lixamento para ela ficar com um aspecto mais agradável, mais bonito de se ver a olho. Desvantagens. Como desvantagem, nós vamos encontrar a dificuldade da desmontagem. Como é a união permanente, você não tem essa facilidade de desmontar. Podem ocorrer risco de tensões e deformações durante o processo de soldagem, podem ocorrer trincas e deformações. E algumas soldas elas exigem um acabamento posterior, que é uma das vantagens que eu acabei de citar, que ela pode ser usinada. E ela acaba sendo uma desvantagem, porque eu tenho que dar um acabamento posterior, isso vai onerar um pouco mais de tempo e uma mão de obra maior para entregar minha peça final. E um dos pontos mais importantes, ela vai exigir uma mão de obra especializada. O técnico, o operador de soldagem, ele vai ter que fazer vários cursos para se especializar, para desempenhar determinados processos de soldagens mais robustas. Dando prosseguimento, nós temos um outro ponto importante de alguns processos de soldas, que é o arco elétrico. O arco elétrico está envolto em alguns tipos de soldagem que nós vamos ver a posteriori. O que é esse arco elétrico? É uma coluna formada, uma coluna de energia elétrica,
que é formada entre o eletrodo, que é o material que vai ser depositado na peça, no seu metal base, e o metal base. Então, eu tenho um arco elétrico entre esses dois componentes. O que é contido nesse arco elétrico? Eu tenho a formação do plasma. O que é o plasma? Ele é o quarto estado da matéria. Nós temos o estado sólido, líquido, gasoso. Depois do gasoso, nós temos o plasma. A temperatura que envolve esse processo é em volta de 6.000 graus Celsius. Como o nome já diz, o arco elétrico ele vai conduzir uma corrente elétrica. E uma das principais funções dele, ele vai derreter o metal base ou então o eletrodo, o material que vai ser depositado. Ele derrete esse material e vai formar a solda que vai unir essas duas peças. E além disso, eu tenho um gás que vai me ajudar nesse processo de deposição desse material, que é um gás altamente ionizado e eletricamente neutro, que ele está fazendo parte do plasma que ao mesmo tempo com a corrente elétrica é formada durante esse processo de solda. Outro item importante no processo de soldagem é o consumível. O que é o consumível? Consumível é tudo que é sacrificado no processo de soldagem. São todos os materiais empregados na deposição ou proteção da solda. Como exemplo, nós temos o eletrodo revestido, arame sólido, vareta, gases e anéis consumíveis. Ele tem a função de transferir material para a poça de fusão, gera a poça de fusão e, além disso, ele vai proteger o metal fundido do eletrodo e a poça protege o arco elétrico também contra agentes nocivos de atmosfera. Nós vimos no slide anterior que nós temos a presença de um gás que ele vai proteger esse processo de soldagem. A maioria dos processos de soldagem vai envolver algum gás de proteção nesse processo de soldagem. O consumível ele tem uma função primária que é de proteger o metal fundido, evitando a formação de óxidos e posteriormente de ferrugem e de nitretos. Os nitretos vão dificultar na formação de trincas, empenamentos, porque deixa a solda com uma estrutura mais quebradiça, mais suscetível a quebras. Outro ponto de fundamentação que nós precisamos saber é sobre a escória. Nesse ponto, nós vamos começar nosso entendimento de baixo para cima, dos itens de baixo para cima, primeiramente falando sobre a escória. A escória ela é uma capa protetora que utiliza o revestimento do eletrodo como forma de proteção contra ataques da atmosfera. Então, eu tenho o processo de soldagem, sobre essa solda que é formada, eu tenho uma capa protetora, que é essa escória. A proteção contra a atmosfera ela é mais eficaz para fluxos geradores de escória. No caso, eu tenho essa capa protetora, chamada de escória, ela protege muito mais do que outros mecanismos. Um exemplo é soldagem a gás, eu tenho mecanismo de proteção no próprio gás que vai proteger a solda sobre a formação de determinados compostos. E eu tenho também a utilização de alguns agentes desoxidantes nessa formação da escória. E o exemplo, como eu havia falado, em soldagens a gás, tanto o oxigênio como o nitrogênio são excluídos passivamente. Então, não tem uma formação desses compostos, oxigênio e nitrogênio, na formação da minha solda. Agora falando um pouco sobre os tipos de soldagem que nós vamos encontrar normalmente na indústria, primeiramente nós temos o processo de soldagem por eletrodo revestido, que é o que vai se basear essa nossa unidade e o que é mais comum nas oficinas. O processo de soldagem por eletrodo revestido, ele é um processo arco elétrico, e ele é produzido entre um eletrodo revestido e a peça a ser soldada. Esse eletrodo revestido, eu tenho um material que vai ser fundido e vai ser depositado nessa junção entre as minhas duas peças. Eu tenho um arco elétrico que é formado, eu tenho uma fonte de energia que vai gerar esse arco elétrico
e vai fazer com que esse eletrodo ele seja derretido. Ele é um dos processos mais versáteis que você pode encontrar no dia a dia e sendo mais utilizado nas oficinas, como eu já havia falado. Nas outras duas unidades nós vamos destrinchar, falar um pouco mais sobre esse tipo de processo. Dando prosseguimento, nós temos também o processo de soldagem a TIG. É a soldagem a arco elétrico de tungstênio e proteção gasosa. A união desse processo é feita por aquecimento e por fusão. Como é que se dá esse processo? Ele também é um processo a arco elétrico, só que diferentemente do processo eletrodo revertido, eu tenho um eletrodo de tungstênio, que esse eletrodo ele não é consumido. Ele é apenas utilizado para gerar o arco elétrico. Então ele vai gerar um plasma, ele vai gerar uma corrente elétrica entre esse eletrodo e a peça. Então o que ele vai fazer? Ele vai fundir a minha peça, ele vai derreter ela, ou então eu posso derreter algum material que vai fazer a união desses dois materiais. Como o próximo tópico nos mostra, ele pode ou não adicionar metal durante a fusão. Então, durante esse processo eu tenho a adição de um gás, é um gás de proteção, que vai ser utilizado na proteção dessa corrente elétrica, e eu tenho uma fonte de energia elétrica que vai ser utilizada para formar essa corrente elétrica e o plasma. A corrente elétrica vai ionizar esse gás e vai ser gerado esse plasma. Outro processo de soldagem que nós temos também um pouco comum nas oficinas, que é a soldagem oxiacetilênica. Diferente dos outros dois processos anteriores, ele não envolve a formação de um arco elétrico. Elas são operações de solda e corte que são realizadas pela queima e mistura de oxigênio e acetileno em um maçarico. Ele pode ou não adicionar metal durante a fusão e o calor gerado na chama depende da mistura gás-combustível. Então, o que se trata? Eu vou apenas fundir o material que vai ser soldado e eu posso também fundir um material para ser depositado entre essas duas peças que vão sofrer união. O detalhe é que, apesar do nome oxiacetileno, que é o gás os gases que são utilizados, eu posso utilizar outros tipos de gases para o processo de queima, de fusão desse material. Tem outros gases combustíveis, como acetileno, hidrogênio, propano, butano e outros mais. Outro processo de soldagem, agora para finalizar essa unidade, nós temos a soldagem MIG-MAG, que é um processo arco-voltaico que utiliza o arco elétrico entre um arame alimentado, ele é continuamente alimentado, e a poça de fusão. Ele utiliza uma fonte externa de gás como proteção para a poça de soldagem e contra a contaminação do ar externo. Eu tenho uma adição de metal automática e continuamente, então posso chamar isso de um processo semiautomático. Diferença entre MIG e MAG. MIG, eu tenho um metal inerte gás, que eu vou utilizar um gás inerte na proteção da minha soldagem, e MAG, metal active gás, em que eu vou utilizar um gás ativo na proteção do meu processo de soldagem. Eu tenho uma mescla entre um processo de soldagem, um arco elétrico, com a utilização de um gás como proteção para essa soldagem. Bom, essa unidade ela se encerra agora. Esses são os princípios básicos que nós vamos encontrar para que a gente possa dar prosseguimento às nossas duas últimas unidades referentes à eletrodo revertida.